Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na TV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e com a retransmissão a partir das 10 horas da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Pela próxima hora a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Interaja com a gente, interaja com os nossos convidados, fazendo perguntas para eles. 973350038 é o número. Mais uma vez o WhatsApp, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. Hoje é quarta-feira, você conhece o nosso espaço aqui nesse dia, sempre com os assuntos relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. Então a gente vai escalar aqui os nossos especialistas, todos os nossos convidados de hoje, para analisarem os temas por aqui propostos. Vamos lá, doutora Sônia Palma, médica psiquiatra da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, e ela também é professora de psiquiatria da Unisa. Doutora Sônia, como está? Muito bem-vinda, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Seu áudio fechado, doutora Sônia. Bom, queria Agora agradecer sim. mais o convite, né? Como sempre, vai ser um programa de muita informação. Obrigada, Mauro, pelo convite, para todos da equipe. Obrigado por estar sempre aqui com a gente. Eu vou apresentar agora a Carla Negrão, ela é engenheira de alimentos, gerente técnica de assuntos regulatórios da Visanco. Como está, Carla? Bem-vinda aqui com a gente. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando com vocês para a gente conversar aí de diversos assuntos. Vamos lá. Também na nossa bancada, perdão, do Gente que Fala de hoje, Gláucia Safa, jornalista, colega, né? Gestora empresarial, diretora de marketing da Tem Saúde. Tudo bem, Gláucia? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, a oportunidade de dividir um pouco com vocês. Muito obrigado pela presença. E o Dr. Ricardo Contessini Francisco, cardiologia do esporte, chefe da cardiologia do Instituto Reaction. Tudo bem, doutor Contessini, mais uma vez com a gente, obrigado pela presença. Tudo bem, obrigado pelo convite. É sempre um prazer ter essa discussão de alto nível aqui com vocês. Vamos lá, nosso primeiro assunto então dessa quarta-feira, com saúde, bem-estar e comportamento na nossa pauta. As luzes de Natal, gente, podem despertar sentimentos nem sempre positivos, é verdade, é verdade. Concluir metas, rever parentes e começar um novo ano podem ser motivos de ansiedade e de estresse. Esse conjunto de emoções que se intensificam nessa época ganharam um nome popular, chamado dezembrite. É isso aí, dezembrite. O conceito não existe na psicologia, mas os seus sintomas são reais. Quadros de saúde mental, como depressão ou transtornos de ansiedade, podem ser agravados agora nessa época. E mesmo para quem anda de bem com a vida, a mistura de sentimentos intensos pode gerar reações difíceis de lidar. Doutora Sônia Palma, vamos falar então sobre o dezembrite. Como eu destaquei aqui, é um conceito que não existe na psicologia, mas os sintomas estão aí, muita gente tem. O sufixo "ite", né, tem a ver com inflamações, infecções, gastrite, otite, rinite, sinusite, enfim. Então temos aí a dezembrite. Por que acontece isso com muita gente? É um momento festivo, um momento de alegria, um momento de encontro das pessoas, troca de presentes, mas tem gente que fica no baixo astral. Por que isso acontece? Fica no baixo astral, fica deprimido. Tem pessoas que adoecem emocionalmente nesta época, né? A gente fala de depressão sazonal, né? Por períodos, né? Entre esse período do Natal. Eu acho que tem muita cobrança, Mauro. Eu acho que as pessoas se cobram, porque dia 31 para o dia 1º, que para mim é uma linha imaginária, não existe uma mudança real, mas as pessoas se cobram que o outro ano tem que ser diferente, o outro ano tem que realizar aquilo que não foi feito no ano que está se encerrando. Então, essa expectativa, né, é um dos fatores. O segundo é que essas questões familiares, essas festas familiares,
trazem muita atenção, né? Não é mágico, porque é Natal, porque é Ano Novo, que todo mundo vai se dar bem. E muitas vezes, justamente nessas festas, os conflitos aparecem, né? Já começa, né, na brincadeira, se vai pôr passo ou não no arroz, né? Todos os nossos WhatsApp estão com essa brincadeira. Então, mas acho que de uma forma simbólica, até isso, né? Quer dizer, parece que a questão familiar pode trazer questões de conflitos, pessoas que não se estão bem, mas que se obrigam, nessas épocas, a passarem juntas. O terceiro fator são pessoas realmente que têm transtornos depressivos, ansiosos, e que esta época do ano, né, que, na verdade, todo mundo se cobra ser feliz, acentua esses sintomas de ansiedade, de depressão. Então, eu acho que o desemprego são vários fatores, né, que podem ocorrer, mas eu acho que a expectativa, hoje a gente trabalha com uma expectativa muito alta, tudo vai, não, tem que mudar, eu tenho que ganhar dinheiro, o ano que vem eu tenho que terminar a faculdade, tenho que terminar a pós-graduação, tenho, e eu acho que está até um tipo de um burnout em relação a essa situação toda. É. Doutor Ricardo Contessini, como é que será que o coração fica nesses momentos mais angustiantes, né? Para essas pessoas que não passam bem o final de ano, não querem encontrar eventualmente familiares, como destacou a doutora Sônia, não querem comer passas no arroz, sei lá, aquelas que não atingiram as devidas metas, aquilo que planejaram, né? Ao longo do ano, um emprego melhor, um projeto que não foi concluído, enfim, é um monte de coisa que quando chega nessa época do ano, passa em revista e as pessoas ficam realmente para baixo. Mauro, realmente, isso é uma preocupação, inclusive para a cardiologia. Eu só quero deixar uma coisa bem clara, eu sou do time que não tem que ter passa no arroz, pelo amor de Deus, não coloquem passas no arroz. Mas o que a doutora Sônia falou é uma grande verdade, né? Então, essa questão emocional, essa carga emocional que é carregada nesse final de ano, principalmente porque as pessoas tendem a fazer novos projetos, ou então a tudo aquilo que elas não realizaram durante o ano, e tem essa, como ela disse, essa linha imaginária, né? Vamos começar, vamos recomeçar tudo. E isso causa um quadro de ansiedade, né? E essa ansiedade, a doutora Sônia falou muito bem das questões emocionais, mas elas também têm algum impacto também na reação cardiovascular, principalmente pelo aumento de liberação de adrenalina, norepinefrina, que são hormônios que são liberados em momentos de ansiedade, que podem causar algumas alterações, como elas, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, e são alterações que o coração acaba tendo que se adaptar. Então, muitas vezes, nesse final de ano, a gente começa a ter um aumento das queixas e procuras do hospital, principalmente por crise de pressão arterial, infarto agudo do miocárdio, AVC, porque as pessoas realmente apresentam está mais aflorada essa questão emocional, e isso faz com que você libere algumas substâncias na corrente sanguínea que realmente podem ser deletérias a longo prazo. Bom, passas no arroz, nada, Nem nem pensar. pensar. Não, sem Passas na maionese, também não, Pior doutor ainda, Contessini. e nem maçã na maionese também. Eu não sei porque põe maçã na maionese, não combina. Frutas cristalizadas no panetone também não, tem que ser chocolate. Não, frutas cristalizadas no panetone combina. Não combina Tem no um arroz. monte, tem um monte de coisas aí que as pessoas ficam realmente invocadas nessa época do ano. Exatamente. Acho que o pior de tudo, principalmente nessa coisa do encontro com a família, é encontrar o tio do pavê. Esse ninguém merece. O duro é quando a gente se torna o tio do pavê, né, Mauro? A gente tem que tomar cuidado com isso. Carla Negrão, seu sentimento a respeito desse primeiro tema e o que você acha que acontece com as pessoas, essas pessoas que quando chegam nessa época não ficam bem? Eu acho. Só complementando, doutor Ricardo, eu sou do seu time também, tá? Hum. Eu adoro fruta, eu adoro uva passa, tudo, mas, gente, comida doce é coisa doce, salgado é salgado, não vem com essa de misturar. Eu também não gosto da maçã na maionese, nem a passas no arroz, no panetone combina, concordo. Mas com relação a isso, acho que é muito o que a doutora Sônia já falou também, né? É a expectativa, é a cobrança. Então, assim, tem essa linha imaginária, né? A mudança de fase do 31 de dezembro para o 1º de janeiro é o encerramento de um ciclo e um novo que começa. Então, vem as cobranças.
cobranças daquilo que a pessoa não conseguiu concluir, que ela prometeu lá no 1º de janeiro, né, do ano corrente, e ela acabou não conseguindo cumprir. Então, tem, às vezes, a cobrança de tentar fazer aquilo ou a própria frustração de não ter conseguido. E a cobrança do novo ano. Não, ano que vem vai ser diferente, eu vou fazer uma dieta, eu vou viajar mais, eu vou me empenhar mais, eu vou trabalhar mais. Então, assim, tem toda tem a frustração do que está acabando e a expectativa do novo que vai vir, né? Então, acho que tudo isso gera muita ansiedade nas pessoas, né? E é uma época onde você tem também essa expectativa de, ai, reencontrar. Eu, pelo menos, tenho, né? Eu adoro festa, eu adoro a minha família, é uma família grande. Nós estaremos, acho que em 28, 30 pessoas reunidos no Natal. Então, é uma coisa que a expectativa para mim é boa, porque é mais uma oportunidade de eu estar junto das pessoas que eu amo e que se importam comigo, mas tem toda essa questão da ansiedade realmente por coisas não concluídas ou concluídas, enfim, e expectativas do novo ano. Gláucia, a sua impressão. Puxar a sardinha aqui para o nosso lado, porque você é colega, jornalista. Eu conheço muitos jornalistas que passam mal, porque assim, não sei se você já trabalhou em grandes redações, mas é aquele esquema de sorteio no final do ano para ver quem vai trabalhar no Natal, quem vai trabalhar no Ano Novo. Quem trabalha em um, folga no outro. E aí você é sorteado, cai numa situação que você não gostaria, e aí começa e quer trocar e não sei o quê, muitos se deprimem em relação a isso. Como é que você avalia tudo isso? É verdade. Bom, em redação ou não, profissional de comunicação, eu acho que já tem essa característica aí do plantão, né? Aquela coisa que a gente tem que estar sempre alerta. E eu, apesar de ter passado uma boa parte da minha carreira na carreira corporativa, eu estava pensando e refletindo aí a respeito do comentário dos colegas e essa coisa de marketing em que a gente cria desejo, ela também é um pouco cruel, né? Porque a gente vive numa sociedade de consumo, e essas épocas, né? Elas são épocas em que você tem um incentivo muito grande ao consumo mesmo, a compras, e eu acho que no campo das frustrações, aquela ansiedade que é gerada nas pessoas, a expectativa de conseguir consumir, e depois a ansiedade gerada por talvez não ter condições de fazer tudo o que se deseja, somada também aí com todas as expectativas e metas do ano inteiro. E a gente sabe que janeiro é sempre um mês mais pesado, né? Mais pesado de contas, em que você realmente tem compromissos diferentes. Eu acho que isso é um adicional a toda essa pressão do mês de dezembro, né? Tudo precisa acontecer, tudo está terminando no mês de dezembro e a gente ainda tem essa pressão por precisar presentear, pais que têm filhos, que têm expectativas. Então, além das expectativas emocionais, tem as expectativas também do dia a dia, da realidade e do recorte também da população brasileira, que a gente sabe que a maioria está numa classe social que não necessariamente consegue realizar tudo que é proposto aí pelo Papai Noel, né? Doutora Sônia, para a gente fechar bem brevemente esse tópico, eu acabei não perguntando. Enfim, mas as pessoas passam, embora enfrentem tudo isso, passam com relativa eh, tranquilidade, tranquilidade por tudo isso, ou acabam indo parar no consultório, te procuram por conta desse tipo de problema. E quais seriam as dicas para poder, né, lidar com isso e não sofrer tanto? Uhum. Eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas passam por esse período, né, de dezembro, início de janeiro. Eu acho que até a Gláucia colocou uma questão, janeiro traz uma outra preocupação nessa transição, que são as contas, né? Todo, IPVA, IPTU, todas essas contas, que também trazem uma preocupação, mas a maioria passa. Eu acho que o problema é quem já tem um quadro depressivo de base, e que aí essas épocas festivas fazem com que a pessoa acabe agravando esse quadro. A dica, eu acho que é diminuir um pouco suas expectativas, né? Acho que todos nós falamos sobre isso, as expectativas. E a expectativa também é assim, se eu quero alguma coisa para o ano que vem, eu preciso começar a construir, eu deveria ter começado a construir durante todo esse ano, né? Nada mágico, né? Papai Noel não existe, né? As renas também não. Então, elas
Nós temos que construir o próximo ano, e isso é mês a mês. Então, por isso que a gente tem uma linha divisória. Então, acho que a principal dica é diminuir as expectativas realmente reais que possam, e eu acho que para o ano de 24, começar a construir essas metas ao longo de todo o ano, né? E isso diminui muito a ansiedade, né? Diminui muito. E a questão, por exemplo, eu não conseguiria ir numa festa com 28 pessoas, né? Eu, particularmente, não conseguiria. Então, não vou, faço uma festa menor. Então, se proteger, se cuidar, né? Se deixar ficar mais leve essa época e respeitar o momento em que cada um está, né? Talvez seja uma dica aí. E sobre as contas, doutora Sônia, eu vou fazer uma brincadeira, claro, para a gente encerrar esse tópico aqui, né? Antigamente o boleto passava debaixo da porta, hoje não passa mais, fica escondido lá no DDA, é só não abrir o app do banco. É ou não é? É isso mesmo. Bom, gente, vamos lá. O programa Gente que Fala segue por aqui. Os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento sempre aqui nas quartas-feiras para os nossos especialistas analisarem. Olha, o novo rótulo de alimentos tem deixado os consumidores atentos nos supermercados, principalmente em relação à tabela nutricional. Mesmo com o prazo de adequação prolongado até o ano que vem, o novo rótulo já está a cada dia mais presente nas gôndolas e traz mais clareza e compreensão para auxiliar os consumidores a fazerem uma escolha mais consciente dos alimentos. Carla Negrão, olha, é realmente impressionante como mudou, né? Hoje você olha lá, tem uma lupa, né, na cara do produto mostrando lá açúcar adicionado, sódio, enfim, coisas que a gente sempre ouvia falar. Ah, mas vamos comprar assim mesmo. Hoje você vê escancarado ali a ponto de você pensar, levo ou não levo, né? Exatamente, é isso Hum. mesmo. Eu acho que a maior mudança que a gente teve nos últimos tempos, realmente significativo dentro de uma rotulagem de alimentos, foi essa, né? É a mudança da tabela nutricional, a declaração dos ingredientes, que agora, por exemplo, a gente é obrigado a declarar que o produto contém açúcares totais e açúcares adicionados, né? Uma informação mais clara para o consumidor, e esse alerta, né, no formato da lupa, do alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada e alto em sódio, que são nutrientes que a gente tem que ter no dia a dia, mas que em excesso eles podem fazer mal, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente consome. E esse novo regulamento veio para trazer isso para o consumidor. E, a gente está em fase de adaptação. Na verdade, já entrou em vigor, sim, a legislação, ela já está valendo. Essa prorrogação que teve até o ano que vem, na verdade, é para as empresas poderem utilizar as embalagens que já tinham em estoque, para tentar reduzir, na verdade, o desperdício, né? Tanto de financeiro quanto de embalagem. O meio ambiente agradece muito a quantidade de embalagem que a gente não vai precisar jogar fora. Então, é uma mudança muito grande, muito significativa, mas também é muito importante o consumidor entender que durante os próximos 2, 3 anos, ele vai encontrar produtos na gôndola com o selo do alto em açúcar e produto sem. Isso quer dizer que o produto que está sem ele é melhor, é o mais saudável? Não necessariamente. Às vezes aquele produto ainda está com o rótulo dele antigo, porque a gente ainda está num período de adaptação, né, de toda a rotulagem. Então, é importante que o consumidor saiba ler o rótulo, não só aquela informação que está destacada ali na frente do rótulo, mas, por exemplo, olhar toda a composição dele, olhar toda a composição de tabela nutricional, os ingredientes que compõem aquele produto, para conhecer um pouco mais, né? Então, a gente tem que trabalhar isso com o consumidor, eu acho que é uma obrigação até das indústrias, do próprio governo, tentar explicar de uma maneira muito boa para o consumidor como que ele identifica, né, um produto que é melhor, um produto que não é melhor, se tem problema ele consumir. Eu não sou nutricionista, sou engenheira, mas eu acho que todo produto, não existe produto ruim. Você pode, em qualquer dieta, você pode consumir qualquer produto. O que você tem que entender é a quantidade que você vai consumir daquilo, né? Então, mas a gente tem que ter mais atenção àqueles que têm, é lógico, o alerta do açúcar adicionado, da gordura e do sódio, né? Nesse sentido, né, que você explicou, que as pessoas devem não só olhar aquela informação mais destacada que está na lupinha, mas é toda a tabela, enfim, que aparece agora de nova maneira, de nova forma.
A sua área, a engenharia de alimentos, a indústria de uma maneira geral, já vem fazendo pesquisa para entender a mudança do comportamento do consumidor, porque de nada vai adiantar se o consumidor não prestar atenção nisso. Precisa ver se de fato o consumidor agora está fazendo uma compra mais consciente dos produtos mais saudáveis, e já se sabe isso, não? Já tem números? Ainda não temos números porque é muito recente, né, essa mudança. O que tem é a percepção. Então você vê, principalmente hoje, como a gente tem acesso, né, por causa de redes sociais, você tem acesso à informação muito fácil, você tem a opinião das pessoas sempre muito destaque. Então você vê que o comportamento das pessoas tem mudado sim. Então assim, tipo, ai, olha, achava que eu estava comendo esse produto que ele era saudável, mas não é, ele está cheio de gordura, né? Ou então o contrário mesmo, nossa, esse produto aqui que a gente achava que ele não era tão bom, ele está sem, não tem a lupa e já está atualizado, né, a tabela. Então, você tem essas percepções. E tem aquele consumidor falando, meu, eu gosto do refrigerante, eu vou continuar consumindo ele, independente da quantidade de açúcar que tem. Eu acho que isso é uma informação, a pesquisa, né, esses dados a gente vai conseguir obter daqui a uns 5 anos, né? No Chile, por exemplo, que entrou essa regulamentação lá em 2014, vai fazer 10 anos, ele teve um boom muito grande no mercado, né, no começo das pessoas pararem de consumir esses produtos que tenham o selo, mas com o tempo as pessoas foram voltando a consumir, porque elas entenderam que às vezes aquela informação também não era tão significativa, mas eu não sei em que ponto que o governo, por exemplo, trabalhou para fazer o consumidor entender e ler um rótulo completo. Né? Então, isso é o que a gente vai ter que fazer com o tempo. Daqui, quem sabe, uns 5 anos, a gente consegue ter dados mais concretos e saber a percepção do consumidor, se ele realmente mudou os hábitos dele e passou a consumir mais em casa, como passou a consumir produtos que não tenham os selos, mas isso é mais para frente, ainda é tudo muito recente. Doutor Ricardo Contesini, tem um ditado, a frase que diz: o que os olhos veem, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas no caso aqui, os olhos estão vendo ali de forma muito clara, estampada, que tem açúcar em excesso, tem sal em excesso, tem gordura em excesso. E o coração diz o quê? O coração sente. Quem dizer que não sente, pergunta para um paciente infartado se não sente o coração. Sente sim. Eu acho que essas novas mudanças que aconteceram, elas são essenciais. Eu falo para o meu próprio dia a dia, Mauro. Eu vou atender paciente, e tem pacientes, muitos pacientes meus são hipertensos. E eu restringo o consumo de sal a 3 gramas por dia. E muitos deles me perguntam, doutor, como que eu faço essa conta? E aí, como que eu vou saber, né? Eu não como só em Né? casa, não é só o sal que eu ponho no sal de O cozinha. Como sachêzinho, que eu vou saber aquele sachêzinho é 1 grama. isso? Hum, É 1 grama, são 3 desses por dia, né? uhum. Mas se você consome alguma comida que já tem o sal, já é Só pré-preparada, ou que já natural. está embutido e tal, exatamente, você já vai ter que estar consumindo mais sal. Por Uhum. exemplo, gorduras saturadas, gorduras trans, a gente orienta já no consultório para o paciente para restringir esse tipo de alimentos. E antigamente era muito difícil de conseguir saber o que queria comprar no supermercado, se podia ou não. Então, muitas coisas mudaram. Eu acho que isso tem que ser um movimento da sociedade inteira. Eu acho que o governo tem que educar, mas nós, da parte de saúde, médicos, a gente também tem que orientar qual a melhor forma de alimentação para os nossos doentes, até para eles poderem saber o que eles têm que procurar. Porque eu acho que existe uma grande defasagem nesse sentido, do paciente entender o que ele pode, o que ele não pode, o que ele tem que procurar. Porque muitas vezes ele fala assim, não posso comer gordura. Mas ele vai ler naquele rótulo, ele não sabe o que é gordura trans, o que é gordura total, o que é gordura poli, o que é gordura insaturada. Então, essa orientação a gente tem que ser sim, é um trabalho de toda uma comunidade, de toda uma sociedade, mas eu acho que veio para o bem, eu acho que a gente tem que continuar tendo esses cuidados. Os maiores fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, colesterol, eles têm também um fundo da alimentação. Eu já tinha um professor que dizia que a gente é o que a gente come. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e esse tipo de orientação e esse tipo de acesso, principalmente para o indivíduo poder saber o que ele vai ingerir, e aí eu concordo muito com a doutora, com a Carla, que se o indivíduo chegar e falar assim, eu não quero, é a liberdade dele, lógico, ele tem que ter liberdade, mas ele tem que ter
a notícia, ele tem que estar ensinado, ele tem que poder opinar ou ele poder decidir com dados e informações na mão. E a gente também orientando como que isso deve ser feito. Então, eu acho que é uma questão geral e nós, como sociedade, profissionais de saúde, a gente tem que cada vez mais orientar esses indivíduos a poder, se quiserem, fazer escolhas mais saudáveis. Doutora Sônia, como disse o doutor Ricardo, nesse nosso tema, o que os olhos veem, o coração sente. E na sua área, o que os olhos veem, o psicológico também sente? Nós temos uma questão adicional, né, que a maioria dos medicamentos que a gente utiliza, né, na nossa prática da psiquiatria, podem levar ao aumento de peso. Então, o controle de peso é extremamente importante. A outra questão são que a maioria dos nossos transtornos também tem comorbidade com quadros clínicos, hipertensão arterial, diabetes, né, aumento de colesterol, triglicérides. Então, a psiquiatria está muito linkada com a questão nutricional. Então, para nós termos essa embalagens onde o acesso seja mais fácil das informações é muito importante. Inclusive, eu estava pensando, cara, nos pacientes autistas, né? Porque muitos deles têm intolerância a glúten, têm questão com corantes, né? Então, quanto mais os pais puderem, o próprio autista adulto puder ler essas embalagens, selecionar aquilo que ele pode comer, eu acho extremamente importante. Glaucia, não sei se é a sua área de domínio, mas eu penso o seguinte aqui, porque o seu trabalho é voltado para as mulheres, o seu público é o público feminino, é a mulher que geralmente vai às compras, a mulher é a maioria da população, é a mulher que muitas vezes acaba definindo o que vai à mesa, né? Então, como é que isso deve ser trabalhado no dia a dia para o entendimento da mulher em relação a essas mudanças? Na verdade, eu tava aqui pensando a respeito, inclusive, da fala da Carla, né? E assim, o assunto de colocar as coisas em lupa traz para a gente uma responsabilidade muito grande. Eu senti isso na hora de comprar panetone, que quando eu vi a lupa já me deu realmente teve um fator psicológico, mas assim, para entregar serviço para a mulher, a gente olha muito tecnologia e o que a gente pode fazer para facilitar. E eu acho que a gente vive um momento em que as inteligências artificiais e tudo que a gente tem de recurso tecnológico permite que as pessoas tenham acesso à informação. A informação traz essa responsabilidade para todo mundo. Mulher é mais curiosa, de fato, ela é mais tomadora de decisão, mas hoje em dia você tem ferramentas gratuitas, apps, que você pode escanear o rótulo e te trazer informações nutricionais. Você tem programas de nutrição que você consegue acompanhar com preços muito acessíveis, muitos apps, às vezes próprios apps de academias que oferecem gratuitamente. Então, assim, está muito fácil ter acesso à informação. Eu acho que aí, como pensadora de tecnologia e de inovação, especialmente para a mulher, eu acho que essa é uma grande responsabilidade mesmo, mas eu acho que socialmente a possibilidade de ter a informação traz para a gente uma responsabilização. E aí, respondendo a tua pergunta, Mauro, que você fez para cá, você já tem alguns dados. Quando a gente está muito em contato com tecnologia, a gente vê os dados muito mais rápido. Então, a gente sabe que esse tipo de solução ela tem uma aderência muito grande. Aí, se vai ficar ou não, né? Como aconteceu no Chile, eu acho que ainda a gente vai ter um tempo para saber, mas a princípio o que a gente sabe é que as pessoas estão muito interessadas em ter a informação. Carla, para a gente finalizar esse tópico, a Gláucia tocou no assunto do panetone. É, já que a gente está falando de rotulagem, tem uma marca de panetone famosa, importante no mercado, que eu não vou dizer aqui. Eu não sei se eu estou enganado, você pode até me corrigir. Eu acho que eu estou certo. Nós tínhamos panetones de 500 gramas e de 750. Agora, esse de 500 baixou para 400 e a embalagem não traz essa informação de que o peso foi reduzido, ou seja, preço novo, peso novo, preço velho. Não, preço novo também, preço mais alto, né?
Exatamente. Existe eu vou ser sincera, eu não percebi isso, eu não vi essa informação, mas qualquer alteração de peso que você faça no rótulo, seja para baixo, você vai diminuir o peso ou você vai aumentar, que por incrível que pareça, existem casos de empresas que aumentam sim o peso líquido do produto, ele tem que trazer uma informação, existe uma portaria do Ministério da Justiça que obriga as empresas a declararem por no mínimo 3 meses essa informação. Então, eu não sei se essa mudança veio desse ano, às vezes pode ter acontecido ano passado e também passou despercebido, ou porque eu acredito que todas as empresas que são grandes, elas são idôneas, elas não vão fazer isso para tentar prejudicar o consumidor, cometer uma falha dessa, né? Eu quero realmente acreditar que isso já tenha sido feito, já tenha passado, sei lá, os 3 meses, porque produção de panetone, a produção acontece até julho do ano, né? Então, para conseguir dar conta do volume desse produto, isso daí está sendo produzido já com bastante antecedência. Então, talvez essa produção, onde você encontrou, o lote já seja um lote de um produto feito agora em dezembro. Se ele começou, a empresa começou a produzir em agosto, setembro, e já estava no mercado desde cedo, porque hoje a gente vê, os panetones estão no mercado aí já a partir de setembro, você já encontra panetone no mercado, né? Então, às vezes já passou esse período e agora ele não precisa mais comunicar. E essa comunicação ela é obrigatória, falar quanto que reduziu, qual a porcentagem que ele representa na mudança desse peso, Né? e ele tem que estar em destaque na rotulagem para o consumidor saber, porque a gente sabe que a embalagem não vai mudar muito, 100 gramas ali no produto, você acaba tendo a mesma embalagem, você não tem uma diferença muito grande, então o consumidor tem que ser informado de alguma forma e aquilo está destacado para ele saber o que ele está comprando de fato, né? É. Por isso que eu não quis afirmar que eu posso estar errado, que de repente isso já aconteceu no ano passado e ninguém percebeu, enfim. Isso, Esse ano me chamou a exatamente. atenção e É, 100 gramas de redução sem o eventual exatamente. aviso, enfim, mas é É, uma grande empresa que eu acredito que não ia correr esse risco de infringir a regra, enfim, infringir concordo a com lei e lesar o Mauro, consumidor. É. devem ter tirado a uva passa. 100 gramas de Olha, uva pode passa. ser. Tiraram 100 gramas de uva passa. Poxa vida, aí é sacanagem, porque a uva passa no panetone é gostosa. É, tudo bem, vai. Tudo na vida passa, até a uva. Gente, vamos Até parar a aqui um pouquinho para o intervalo. Mensagem do nosso apoiador. A gente volta em seguida com a sequência dos temas. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta, programa Gente que Fala no ar, pela 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens no AltV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje e a retransmissão à noite, às 10 horas, pela Rádio Cultura AM 990, de 2 córregos no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. A gente vai seguir aqui com os temas de hoje, quarta-feira sempre, a gente fala aqui de saúde, de bem-estar e de comportamento. Vamos lá. A prática regular de atividade física traz inúmeros benefícios em todas as fases da vida, porque reduz riscos de saúde, ou melhor, riscos de doenças, né, cardiovasculares, diabetes, melhora a função muscular e previne doenças musculares e ósseas, além de melhorar quadros de depressão e ansiedade. Só que, depois dos 60 anos de idade, é preciso cautela, porque apesar de também trazer muitas melhorias para a saúde, a atividade física pode ter efeitos negativos se for praticada de forma inadequada ou excessiva. Vamos lá, então, pegar esse público 60 a mais, doutor Ricardo Contessini. Quais são os cuidados necessários, então, para que a atividade física faça bem a partir desse momento da vida, dessa fase da vida, em vez de fazer mal? Mauro, com o aumento da expectativa de vida no mundo inteiro e no Brasil, graças a Deus isso também se repete, a gente já tem uma necessidade de começar a avaliar melhor esses pacientes, né? Da melhor idade, que a gente chama, né? É super importante porque o tipo de atividade física que você faz
ele vai trazer benefícios, sem dúvida nenhuma. A gente já sabe que a atividade física diminui índices de diabetes, de colesterol, de infarto agudo do miocárdio, de derrame e até de cânceres, né? Então, você diminui o número de cânceres só pela prática contínua e progressiva de atividade física. E você sabe que tem alguns dados interessantes, Mauro, que eu gosto de chamar a atenção, que até os 65 anos de idade, a gente mede a longevidade do indivíduo através da saúde cardiovascular. Então, se tem a placa de gordura, se tem pressão alta, se tem diabetes, se tem colesterol. Mas depois dos 65 anos de vida, o melhor prognóstico de sobrevida é quantidade muscular, né? Se você tem músculo, né? Para a gente ver como é importante a gente ter esse cofre, né, de atividade física durante toda a vida, para melhorar depois a nossa velhice, a nossa terceira idade. Então, mas alguns cuidados devem ser realmente levados em consideração. O indivíduo que nunca fez atividade física, aos 60 anos, resolve que vai começar a fazer uma atividade física, vai correr uma maratona, ele vai ter lesão muscular, ele não vai conseguir completar. Então, as lesões musculares e osteoarticulares, né, de osso, elas têm que ser muito avaliadas. Então, a orientação que a gente tem é que todo indivíduo que for manter uma atividade física moderada e intensa, que é o que a gente preconiza, depois dos 60 anos de idade, primeiro consulte seu médico, isso é essencial para a gente poder ver como está, e depois alguns cuidados são necessários. Primeiro, começar de uma forma leve no início e ir aumentando progressivamente, principalmente por questão osteomuscular e questão articular. Segundo ponto, a gente tem uma ideia que só atividade física aeróbica traz benefício, corrida, natação, caminhada. Não, a musculação é super importante, principalmente nesse grupo de indivíduos, então acima dos 60 anos. Então deve-se fazer a musculação para ganhar massa muscular e melhora de condicionamento muscular, que até te possibilita poder realizar uma atividade física aeróbica de uma forma melhor e mais segura. Além disso, a gente tem que tomar bastante cuidado com aqueles indivíduos que já têm algum tipo de doença crônica. Então, o indivíduo já teve um infarto, então a gente tem que ter uma avaliação prévia para poder fazer atividade física. O diabético, a gente sabe que existe o pé diabético, são aquelas lesões, aquelas feridas em pacientes diabéticos e que muitas vezes tem que ter um calçado confortável, um calçado adequado. Aqueles calçados que têm muita costura aumentam a chance de lesão. Então, esse tipo de coisa tem que ser avaliado nos indivíduos acima de 65 anos. Mas sempre lembrando, Mauro, que o benefício é muito maior do que o risco, né? Então, não só na capacidade emocional, porque a gente sabe que a atividade física libera endorfina, depois a doutora Sônia pode até falar com a gente sobre isso, mas a gente sabe que libera endorfina, melhora a qualidade de vida, melhora a sensação, a propriocepção. Segundo ponto, equilíbrio, Mauro, muito importante, assim, depois dos 80 anos, a taxa de queda em idosos é muito grande, então essa propriocepção, o indivíduo ter o equilíbrio para realizar as atividades do dia a dia e ficar autônomo. Ninguém quer envelhecer e ficar numa cama, né? Ter autonomia para fazer as coisas do dia a dia. E sem contar a melhora das doenças crônicas, como eu disse, hipertensão, diabetes, colesterol e vários tipos de câncer. Então, a gente tem que incentivar a prática de exercício físico, inclusive nessa faixa etária, porque é muito importante, mas a gente também tem que ter essas avaliações prévias que isso ajudam a poder ter com uma maior segurança e com mais saúde. Bom, você destacou a importância dos exercícios aeróbicos e também da musculação, isso uma coisa complementa a outra, mas em qual proporção pensando nas pessoas 60 a mais saudáveis? Ótimo, Mauro. Normalmente, existem algumas diferenças e varia de caso a caso, tá? Mas, no geral, a gente sempre solicita 2 períodos de atividade física aeróbico para 1 de atividade resistida, ou seja, musculação. Então, 2 dias de caminhada, 1 dia de musculação. 2 de caminhada, 1 de musculação, ou natação, ou bicicleta, seja lá o que for. Nos pacientes diabéticos, isso é importante a gente ressaltar, a musculação ela é mais importante ou tão importante quanto a atividade física aeróbica, porque ela melhora os níveis de glicemia. Aí, nessa população que é diabético, a gente orienta que tenha 1 de aeróbico para 1 de resistido. Alguns dados eu acho que são importantes a gente esclarecer para todo mundo que está nos ouvindo, Mauro. A primeira, a atividade física deve ser feita de no mínimo de 4 a 5 vezes por semana.
Então, não é para fazer 2 vezes por semana ou só o futebolzinho do final de semana. Isso não traz benefício cardiovascular. Existem até alguns estudos que mostram que para o osso, para a osteoporose, traz algum benefício, etc. Mas na grande maioria das vezes, menos do que 4 vezes, não vai trazer benefício cardiovascular e impacto na redução de doenças. E a outra dica importante é que o pouco que você fizer já é bom, mas que no mínimo 45, 50 minutos dia. Então, de 4 a 5 vezes por semana, podendo ser todos os dias, se bem que a gente pede que pelo menos um dia se descanse para recuperar a musculatura, de 45, 50 minutos até 90 minutos, do ponto de vista cardiovascular, já é o suficiente. E sempre lembrando que o melhor é não ficar 2 dias sem fazer. Se você permanecer 48 horas sem a prática, você perde o benefício do que você fez anteriormente. Então, eu costumo brincar com os pacientes que eu falo, eu prefiro que faça dia sim, dia não, do que faz segunda, terça, quarta, quinta e descansa sexta, sábado e domingo. Então, perdeu o benefício. Então, é sempre tomar esses cuidados, porque isso traz um grande impacto na melhora da saúde. Assistir um jogo de futebol pela televisão pode ser considerado atividade física? Na verdade, se for o meu time, é o maior risco de infarto, que é o Corinthians, está dando bastante trabalho para o nosso coração, isso até aumenta. Não, aliás, existem alguns estudos também, Mauro, foi bem legal você colocar, daqueles esportes que a gente chama de X Games, né, que são jogados pelo computador, né? Do ponto de Sim. vista cardiovascular, benefício nenhum, obviamente. Mas do ponto de vista de estresse e de aumento de arritmia, hipertensão e etc., isso acontece muito. Então, as pessoas realmente aumentam a frequência cardíaca e aumentam os níveis de pressão arterial quando estão fazendo, né, quando estão praticando esses jogos virtuais. Hum. Então, cuidado, principalmente para quem tiver fator de risco, é importante que acompanhe com o médico. Muito bem, vamos passar para o outro tema aqui no programa Gente que Fala de hoje, quarta-feira, com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Doutora Sônia Palma, o transtorno do espectro autista começa na infância e é definido pela dificuldade na comunicação e interação social, além de comportamentos repetitivos e interesses restritos. Muitas vezes nos referimos ao transtorno como se fosse um quadro da infância, como se os portadores não se tornassem adultos. E dessa forma, o grande desafio é justamente a transição da infância para a adolescência e depois para a vida adulta. Por que que a gente tem essa coisa da gente se referir ao transtorno do espectro autista como se fosse um quadro da infância? Mauro, primeiro eu queria falar uma coisa interessante. Quando eu vi a pauta, eu falei, nossa, como é que o transtorno do espectro autista vai interagir com os outros assuntos? Então, enfim, ele está permeando todos esses assuntos, né? Principalmente quando a gente fala do autista criança, que é um diagnóstico que é um diagnóstico da infância. Eu acho que isso pesa muito, assim como o TDAH também. Parece que eles nunca crescem, eles viram adolescentes. As meninas autistas vão precisar de apoio, muito apoio da saúde da mulher. Esses pacientes tomam muita medicação, eles precisam de um cardiologista, precisam de esporte, precisam de alimentação. Então, essa transição da infância para a adolescência traz muitos desafios, Mauro. Porque quando ele é pequeno, a própria escola, as próprias crianças aceitam, eles são mais integrados. Conforme eles vão crescendo e vão se diferenciando, eles vão começando a ficar fora dessa turma de adolescentes. Interesses diferentes, eles querem falar sobre guerra, sobre viagens espaciais, sobre dinossauros, outros assuntos que não têm uma repercussão nos adolescentes da mesma idade. Então, eles vão se tornando muito diferentes. E com isso, eles vão sofrendo muito, principalmente aqueles mais verbais, eles sofrem muito porque eles começam a perceber no ensino médio que eles são diferentes, que eles não estão mais conseguindo interagir. Então, aí entra a questão que eu tenho atualmente me dedicado um pouco mais, é de discutir mais essa questão dessa transição, porque eles precisam ser independentes, eles precisam de uma vida independente, eles precisam procurar um emprego, eles precisam namorar, eles precisam ter uma vida autônoma. Os pais não vivem para sempre. Então, essa ideia de que os autistas não crescem atrapalha muito
quando a gente pensa de programas, projetos, políticas públicas para esses adolescentes que vão crescendo, né? E também pouco material nós temos para que os pais possam ajudar seus adolescentes nessa transição. Então, a importância, né? E a importância também de que precisa ir ao médico, precisa fazer exame físico, precisa passar no cardiologista, precisa passar no ginecologista, né? Que também é uma questão que a gente não pensava nisso até algum tempo atrás, né? Então, eu acho que começar a olhar mais para esses adolescentes, esses adultos que são diferentes, é muito necessário, Mauro. Como proporcionar independência e autonomia para esses pacientes autistas? Então, esse também é uma construção, né? Acho que as famílias precisam construir ao longo da vida, né? Não dá para simplesmente, quando eles fazem 15 anos, falam, nossa, agora eles têm que ser independentes. É uma construção. Não existe um tratamento para o autismo de medicação específica, então são terapias. Essas terapias, e principalmente o que a gente chama de treino de habilidades sociais, né? Que vai ensinar esses adolescentes a se comportarem, a se relacionarem no meio que eles vivem, é extremamente importante. Então, por exemplo, dicas importantes. A família trabalhar com muita rotina, eles precisam de rotina, e muitas vezes nos adolescentes construir rotinas com eles. O que eles vão fazer, o esporte que eles vão fazer, a lição, o horário da escola, o horário dos jogos, né, que eles vão fazer. Então, ter uma rotina consistente é extremamente importante. Uma outra coisa muito importante é falar e prepará-lo para os encontros sociais. Então, eu lembrei, por exemplo, que a Carla estava falando que o Natal dela tem 28 pessoas. Como é que fica isso para um autista? Né? Ele vai para uma festa com 28 pessoas, então essa família vai ter que trabalhar com ele, informar, treiná-lo para que ele possa ficar nessa festa de Natal com um número maior de pessoas, já que eles muitas vezes têm uma sensibilidade auditiva muito grande, eles não gostam muito de toque, essa é uma época que todo mundo abraça, beija, né? Eles não gostam. Então, informar esse adolescente, esse adulto jovem, do que ele vai passar e treinar algumas habilidades é extremamente importante para eles. Então, estratégias também. Então, você está na festa, está muito barulho, o que você pode fazer? Vamos sair, vamos para o jardim, vamos para um banheiro, vamos diminuir um pouco esse estímulo. Então, é construir, né, estratégias, né, baseadas nesses principais sintomas que cada autista vai apresentar. E sobre informar em relação à virada do ano, né? O que isso significa, essa comemoração, muitos fogos, enfim, o que como lidar com essa informação, para que eles entendam de fato o que é que está acontecendo? Então, de novo, eu acho que vem desde a infância, né? Porque os fogos vão desde a infância. Existem alguns recursos, por exemplo, crianças menores que são muito reativas, você pode usar aqueles fones, existem uns fones próprios de ouvido que reduz o barulho externo, a percepção do barulho externo, né? Você pode retirá-lo dessa sala, desse lugar onde muitos fogos, para um lugar mais tranquilo, mas, de novo, informar eles aprendem muito com recursos visuais. Então, talvez mostrar fotos, mostrar vídeos, né, do que ele vai observar, por exemplo, vai passar um Réveillon na praia, ele pode já olhar alguns vídeos, né, de Réveillon, né, na praia, com os fogos, com as pessoas, e já treinar ou já discutir algumas possibilidades se ele ficar incomodado do que ele pode fazer. Então, na verdade, o papel dos pais, dos terapeutas, é sempre estar um passo antes, né? Um passo antes para poder prevenir, né, as consequências desastrosas que tem. E muitas vezes respeitar. Eu tenho pacientes que os pais falaram, olha, nós combinamos, fomos na festa, ele aguentou 1h30. Mas ele quis ir embora. Tudo bem, vai embora com ele, mas ele ficou 1h30 na festa. Então, são acordos e é entender o movimento desse adulto ou desse adolescente autista.
Muito bem, vamos seguindo agora para o próximo tema. Quarta-feira por aqui, as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Programa Gente que Fala na Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades da região. Agora o assunto aqui com a Gláucia. Gláucia, as mulheres são responsáveis por 80% do consumo no mercado de saúde no Brasil. E atentas a essa demanda, a MAPFRE e a Tem Saúde criaram o programa Ela, que é voltado a cada fase da vida feminina e com cuidados como exercícios, chats com profissionais, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, preparadores físicos, segurança e acolhimento. Por meio da inteligência de dados, o programa oferece atendimento a 5 perfis distintos de mulheres: jovens, tentantes, gestantes, puérperas e as mulheres maduras. Quais são as principais preocupações dessas mulheres, ou seja, em cada uma dessas situações? Aliás, eu falei aqui tentantes. É tentante de suicídio? Não, tentante de gravidez. É a mulher que está tentando engravidar. Existe essa questão muito debatida aqui entre nós também, a gente já trouxe esse tema, então é importante esclarecer bem o tentante em cada um do seu. No seu contexto, né? Isso, sim. É. Vamos lá. Bom, mas acho que essa ideia do programa Ela, de fato, a mulher ela tem muito mais atenção, né, no cuidado com a saúde e ela toma muito mais a decisão, né? E ela tem culturalmente aí uma preocupação e um comportamento de se informar mais, e ela tem essa ansiedade aí pela obtenção de informação. Então, a nossa ideia, e é um público que, enfim, exige mesmo atenção. Então, principalmente em época de gestação, e aí, assim, a nossa ideia com relação ao programa era que a gente conseguisse aplicar um olhar multidisciplinar aí para a saúde da mulher e que então a gente conseguisse olhar para os aspectos de saúde, mas também para os aspectos de saúde mental, para os aspectos de atividades físicas, que ela pudesse ter um suporte para ter um bem-estar muito mais completo. Então, o programa, a gente chama de programa porque ele de fato funciona dentro de uma jornada em que essa mulher ela começa a se relacionar com o programa, ela tem um suporte de profissionais especializados, mas ela sempre começa a triagem dela a partir de um contato com uma enfermeira especialista em saúde da mulher, ou se ela é uma grávida, por exemplo, como uma enfermeira pós-graduada, especialista em obstetrícia. E aí ela começa respondendo questionários, e por isso a gente usa muito inteligência de dados, a traçar um perfil do que seria o acompanhamento mais indicado para ela. Então, esse programa ele tem atendimentos com psicólogos para acompanhamento de saúde mental, num modelo de terapia mesmo, ela pode ser atendida semanalmente, ele tem nutricionista disponível, ele tem preparador físico para conseguir fazer para ela um tipo de jornada personalizada. E aí a gente vai construindo essa jornada de fato a partir de dados. Uma outra coisa é que para os atendimentos rápidos, ela realmente tem o suporte dos chats, né? Então, com uma árvore de decisão e inteligência artificial, ela pode fazer perguntas que são as perguntas mais frequentes, e aí ela vai obtendo essas respostas. E um apoio para violência doméstica, onde ela encontra informações a respeito de quais os melhores lugares para ela procurar em caso de violência doméstica, aí um suporte psicológico de emergência. Então, todo esse conteúdo ele é adequado aí para esses 5 perfis. Então, se é uma menina jovem que está, por exemplo, teve uma primeira experiência sexual, não quer dividir isso com a mãe, mas gostaria de ter uma informação. Então, os profissionais estão preparados. Se é uma mulher que está num momento de tentar engravidar e ela gostaria de saber como se preparar, ou como ela deveria se alimentar, quais vitaminas ela deveria tomar, a trilha traz esse tipo de informação.
E para a gestante, acho que fundamental, né? Porque gestante você tem acompanhamento 24/7 ali, a mulher, quando ela está nesse momento, ela tem realmente muitas dúvidas. Acho que a beleza desse programa também é que ele é importante, porque ele, inclusive, ele consegue tirar as pessoas do hospital num momento em que ela não precisa estar no hospital, né? Porque geraria talvez até alguma fragilidade maior. Ela consegue ser bem acompanhada e tem indicações de, olha, agora realmente a tua situação, você deveria se encaminhar para uma emergência ou não, fica tranquila, ela tem capacidade de subir exames, o pré-natal acompanhado, e em todas as fases da vida se comporta desse jeito. Gláucia, como acessar esse programa? Como é que as mulheres podem enfim, participar disso? Como você disse aí no teu começo, esse programa está sendo distribuído pela Mafre. Eu imagino que é através de uma contratação digital, né? No site da Mafre, se chama Mafriela. Num modelo muito parecido com contratação de seguro, né? Mas obviamente que esses programas eles foram desenvolvidos para ter preços acessíveis realmente, né? Capacidade de escala. O objetivo é que a gente possa atingir aí uma população de classe C, de classe D, e que a gente consiga levar acesso à saúde para a maior parte da população mesmo, que é bem carente de informação. Os dados obtidos pelo programa Ela podem, por exemplo, alimentar o sistema público de saúde para a elaboração de políticas públicas de saúde. Poderia, a partir de talvez algum tipo de parceria, alguma coisa assim, mas a gente não discutiu isso. Esses dados eles são protegidos, obviamente, pela Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente só tem acesso ao que é autorizado e, obviamente, entre o profissional e o próprio paciente, né? Que ele é um profissional preparado para fazer a leitura daquele dado. A informação, enquanto informação armazenada, ela vira informação estatística e não informação personalizada, né? Então, a informação pessoalizada, ela é de poder do paciente e do médico, ou do nutricionista, ou do psicólogo que vai acompanhar ele. Olha, gente, faltando 4 minutos aqui para encerrar o nosso tempo, eu vou aqui para as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade para todo mundo, para que a gente. Uma pergunta para cada um, para que a gente consiga terminar aqui no tempo direitinho. A Gláucia está falando, eu vou com você, Gláucia. A Valéria Cabrita, no YouTube, ela pergunta se investir em prevenção é sempre melhor, até mesmo para as empresas de saúde. Bem breve, Gláucia. Sim, acho que investir em prevenção é o melhor, e inclusive a gente tem conversado bastante com empresas de saúde a respeito de implantação de programas como esse. A gente, inclusive, tem outras linhas de cuidado. Legal. Pergunta respondida agora. Doutor Ricardo, o Jaime do Jardim Bonfilholi está aqui com a gente todos os dias participando. Obrigado aqui pela presença sempre, Jaime, fazendo os seus questionamentos. Coração dilatado é impedimento para a prática de esportes? É a pergunta do Jaime. Olá, obrigado pela pergunta, Jaime. Não. Inclusive, existe uma modalidade dentro da cardiologia que chama reabilitação cardiovascular, que a gente faz a melhora da qualidade de vida em pacientes com o coração dilatado através do exercício físico. O que acontece é que a gente tem que saber por que esse coração é dilatado, o que ocasionou a dilatação desse coração, para a gente poder orientar o melhor tipo de exercício físico. Muito bem, respondido aí para o Jaime. Eu quero falar uma palavra especial para o Jaime aqui, que está todos os dias com a gente, carinhosamente, o ano inteiro, os anos inteiros, né? Porque ele é um ouvinte nosso assíduo de longa data, desde o início do programa A Gente Que Fala. Jaime, muito obrigado aqui pelas suas participações, pela sua presença sempre. Ele mandou aqui um feliz ano novo, muito gentil, muito carinhoso. Eu faço das suas palavras as minhas aqui, desejando para a sua família também. Tá bom, Jaime? Um abraço para você. Rodrigo Monteiro está no Facebook e pergunta, doutora Sônia, em que medida a música pode ajudar em relação ao transtorno do espectro autista? Nossa, pergunta muito boa, muito. Pena que nós temos poucos profissionais, né, que são os musicoterapeutas, que possam trabalhar com essa população, que é uma população bem grande. Mas a música ajuda em tudo, a acalmar, muitas vezes ajuda a falar, porque às vezes eles não falam, mas eles cantam, então a música pode ajudar no aprendizado,
né? Usar a música como uma forma de aprendizado, como relaxante. Então, a música é perfeita e precisaria ser muito mais utilizada. E a pergunta que vai para Carla, a Juliana Rocha está no Instagram, quer saber quais são os principais cuidados que devemos ter em relação ao consumo de alimentos artesanais. Bem rapidinho, Carla. Nossa, de consumo de alimentos artesanais, a gente tem que ter cuidado do mesmo jeito que a gente olha para um produto que é industrializado, você tem que ver a quantidade de ingredientes que tem, porque mesmo ele sendo artesanal, ele tem que ter no mínimo uma lista de ingredientes, né? Então, você identificar ali se ele tem muita farinha, se ele tem uma farinha integral, se ele tem uma quantidade muita de açúcar. É importante que o consumidor entenda que toda a lista de ingredientes, ela vem por ordem decrescente de quantidade. Então, o primeiro ingrediente da lista é aquele que ele tem maior quantidade no produto. Então, é lógico que um produto que tem uma quantidade maior de açúcar, por mais que ele seja artesanal, é aquele que talvez levasse um selo de alto em açúcar adicionado. Então, é isso. Uhum. Legal, gente. Olha, o tempo do Gente que Fala se esgotou. Ponto final aqui nessa edição. A gente agradece, toda a equipe do programa Gente que Fala agradece a presença de vocês aqui nessa quarta-feira. Doutora Sônia Palma, médica psiquiatra da Associação Brasileira do Déficit de Atenção e professora de psiquiatria da Unisa. Carla Negrão, engenheira de alimentos, gerente técnica de assuntos regulatórios da Visanco. Gláucia Safa, jornalista, gestora empresarial, diretora de marketing da Tem Saúde. E o doutor Ricardo Contesini Francisco, cardiologista do esporte, chefe da cardiologia do Instituto Reaction. Muito obrigado, gente, pelos esclarecimentos, pelas orientações, pela ajuda de vocês na formação de opinião da nossa audiência. O programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Frischmann. Pauta e redação, Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na 365, o Lucas Neto. Ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, aqui nesse início de tarde, com muita informação aqui para a nossa audiência. Lucas, um bom programa para você. Um abraço para a audiência também. A gente volta amanhã pela 365, pela OTV, pelas redes sociais e a retransmissão à noite às 10 horas pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no interior paulista, no centro-oeste e para mais 20 cidades da região. Um abraço a todos, tchau e até amanhã.